Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula, né? Vamos aqui tratar então de alguns assuntos interessantes aí para quem gosta de dinheiro, né? Ah, a nossa intenção é tentar contribuir da melhor forma, então a gente pede que qualquer comentário, informação, coisa que vocês quiserem passar para a gente possa passar aí. E a intenção então é a gente começar, né, nesse primeiro contato com alguma questão financeira, de investimento, de como é que funciona tudo isso, né? Tirar o maior número possível de dúvidas comuns, né? E que a gente normalmente sofre para poder entrar nesse mundo. Eu digo por experiência própria, né? Mais pra frente eu vou contar um pouquinho para vocês de como é que é. Então, o tema dessa primeira aula é, sim, investir é para todos, né? Ou pelo menos deveria ser. É uma coisa que a gente não aprende no colégio, a gente não é ensinado, ninguém fala a respeito disso, né? E a nossa intenção aqui, especialmente da minha parte, é tentar trazer um pouco da experiência que eu já tive nessa empreitada para, de alguma maneira, contribuir com qualquer um que possa estar buscando aí um crescimento financeiro. Então, a primeira questão que a gente escuta muito é que é necessário ser especialista financeiro para poder fazer bons investimentos. E isso é uma questão que, na verdade, não é bem assim, né? Então, eu queria primeiro quebrar esse paradigma e começar a conversar com você sobre como às vezes pode ser muito mais fácil do que parece, desde que a gente tenha algum conhecimento a respeito do assunto, né, e busque esse conhecimento. Então, desde que a gente use a nossa inteligência para estudar, buscar informação, ir atrás, tentar de alguma maneira crescer no sentido financeiro, aprender a respeito do assunto, né, sobre economia, sobre ações, sobre títulos, sobre bancos, né, como é que funciona tudo isso, é muito mais simples do que parece ter um sucesso, né, pelo menos uma melhoria na nas nossas finanças, no nosso dinheiro guardado, né, etc. Então, a gente precisa aprender o básico sobre dinheiro na prática. Tanto na questão de como faz para ele entrar, né, e como é que faz para não sair todo, e como que faz para ele ser guardado no lugar certo, né? Então, eu sei que é possível porque faz mais de 10 anos, aí 12 anos que eu trabalho com negócios, né? Eu me formei na faculdade e logo em seguida já entrei numa empresa, comecei com alguns colegas de faculdade a minha empresa, que até hoje estou, né? E foi uma jornada bem complicada. No início a gente achava que é tudo maravilhoso, aí depois a gente tomou alguns sustos, e aí sobe de novo, né? É uma coisa que remete até um pouco a ações, né? Para quem já lidou um pouco com isso, porque realmente ações têm a ver com empresas, então tem a ver com esse ciclo. Um negócio normalmente leva algum tempo para se estabelecer, e essa oscilação é normal, e mesmo negócios estabelecidos oscilam ao longo do tempo, né? E independentemente disso, durante a minha jornada aí, chegou um momento onde eu comecei a conseguir efetivamente sobreviver. Então a gente sempre poupa, né, de alguma maneira, guarda um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Eu guardei de diversas fontes diferentes ao longo da vida, né? Nossos pais, quando sobra uma coisinha, às vezes a gente consegue ter um dinheirinho, eles nos dão alguma coisa, compram coisas para nós, enfim. Depois dentro da faculdade, alguma bolsa ou não, né, se tu tiver feito faculdade. E no trabalho, claro, a gente também vai ganhando dinheiro e vai sobrando. Então, como todo mundo que trabalha, eventualmente eu cheguei num ponto onde eu comecei a sobreviver, pagar minhas contas, e eventualmente sobrava alguma coisa e eu guardava. Mas eu não sabia muito bem o que fazer com o dinheiro que eu estava guardando, além de simplesmente deixar ele lá parado no banco, por exemplo, né? Ou poupança, né? Que é o que a gente está mais acostumado. Só que quando eu tive um pouco mais de dinheiro sobrando, começou a ficar um pouco mais interessante, né, a quantidade de dinheiro, eu parei para pensar assim, tá, mas será que não existe uma alternativa? O que é tal do investir, né? Como é que funciona isso? O que eu posso fazer? É fácil? É difícil? Na verdade, motivado muito pela questão de que nos últimos anos, ali por 2017, que foi quando eu comecei a tentar realocar, né, os meus recursos, a gente já sabia que a poupança não era mais o que era há anos atrás. Então, por muitos anos a poupança foi um esteio, né, de segurança para qualquer pessoa que tivesse dinheiro guardado. Desde 2012 teve algumas mudanças de regra que também diminuíram um pouco da rentabilidade da poupança. Mas, independentemente da poupança ser ou não ser o que era, mesmo que ela fosse o que ela era, ela já começou a ter enfrentamento, vamos dizer assim, de outras alternativas mais interessantes. A própria questão da materialização do tesouro direto, que a gente agora pode de alguma maneira negociar títulos do tesouro de uma forma um pouco mais limpa, né? Antigamente só podia fazer isso através de banco, enfim. Então,
Se a poupança não é mais a alternativa mais interessante, ou até mesmo, se não for a poupança, o dinheiro aplicado no banco que fica lá em aplicação automática, né? Se essas alternativas não são as melhores ou são ruins de alguma maneira, que alternativas que existem para que a gente possa investir melhor? Como é que eu faço isso? Aonde que eu faço isso, né? É preciso saber modelos matemáticos para ter os melhores investimentos possíveis? Isso é uma coisa que eu me perguntei muito, porque na verdade, como eu sou da área tecnológica, né, eu sou formado em engenharia elétrica, né, eu pensei assim, para poder investir em ações eu vou ter que saber calcular coisas, eu vou ter que saber fazer gráficos, né? E na verdade não é necessário, ajuda, pode ajudar, contribui para algumas pessoas, né? Mas eu nunca fiz isso e mesmo assim eu tenho um dinheiro investido, enfim, né? Então, mas antes de eu responder essas perguntas eu não quis fazer nada, né? Então o que que eu fiz? Eu fui lá com a minha inteligência buscar informações, né? Ou, no caso, naquela época era uma falta de informações, eu tinha que tentar responder aquelas perguntas. Então eu comecei a buscar essas informações e estudar e procurar cursos e procurar informação na rede, assim como talvez muitos de vocês tenham feito para cair aqui, né? Mas a ideia isso é o que fez a diferença. Porque a partir do momento que eu fiz essas buscas, eu fiz cursos, eu estudei, me caiu a ficha e eu entendi que não era uma questão de se deveria investir, era uma questão de como fazer porque já estava atrasado, né? Então, a gente às vezes perde muito tempo da nossa vida deixando o dinheiro parado no lugar errado e isso pode fazer toda a diferença para a gente obter o objetivo que a gente queria ou não lá no momento que a gente quiser parar de trabalhar, por exemplo, né? Então, eu me dei conta que é investir sim e basicamente para isso acontecer eu preciso responder 3 perguntas-chave. Então, assim, mas o que eu preciso saber para investir, né? Investir é tão difícil assim, é tão complicado? Eu preciso ser um especialista ou ajuda de algum especialista, senão vai dar tudo errado, né? Então, o que eu preciso saber para investir? Investir é tão difícil assim? Eu preciso ser um especialista? E aqui vem o primeiro ponto de decisão. Na verdade, algumas coisas dependem aqui da tomada de decisão que for ser feita nesse momento. Então, se você é uma pessoa muito ocupada, que não tem tempo para fazer estudos muito profundos, não é recomendável que você invista sem ter algum tipo de suporte. Isso não significa necessariamente o gerente do banco, mas pode ser o gerente do banco, desde que você tenha o conhecimento mínimo necessário para poder confrontar a informação que o gerente do banco vai te dar. Porque muitas vezes, e aqui eu não vou entrar muito profundamente nisso, mas muitas vezes bancos, né, ou corretoras, quando fazem sugestões de investimento, tem algum tipo de interesse por trás, porque existe uma série de formas do banco ganhar dinheiro através de investimentos. Existem valores que são repassados para corretoras, para bancos, né, dos fundos de investimento diretamente. Então, é sempre bom entender um pouco de como funciona, para que quando a pessoa te sugerir alguma coisa, você possa de alguma maneira optar, né? Então, assim, é legal investir num fundo de ações da Petrobras. Sim ou não? Por quê? Quando, né? Então, você ter minimamente noção disso pode te ajudar a, lá na frente, evitar que alguém te oriente no caminho errado. Então, essa é a primeira tomada de decisão. Eu quero ou não quero ajuda? E isso vai depender fundamentalmente de um desejo pessoal de cada um. Eu posso ficar estudando sozinho, eu posso aprender cada vez mais e eu posso me tornar um especialista em finanças, não precisar nunca de ninguém, ou eu posso buscar ajuda de um nível mais superficial, com, de repente, algum tipo de empresa que forneça informações. Existem várias, hoje no Brasil, várias empresas de research, né, que ficam fazendo esses estudos, análises técnicas, análises gráficas a respeito de todas as ações, por exemplo, que é o caso-chave, mas eu não estou falando só de ações, eu estou falando também de outros ativos. Então, precisa saber um pouco sobre títulos, precisa saber um pouco sobre ações, precisa saber um pouco sobre ouro, dólar, fundo de investimento, tudo um pouco para daí tomar decisões a respeito do assunto. E a partir do momento que se tomar essa decisão vai ficar mais fácil. Então, no caminho com ajuda, o conhecimento que precisa ser desenvolvido é um pouco mais básico, não é uma coisa tão profunda, talvez seja mais rápido, prático e é uma coisa que você pode fazer nas horas vagas com tranquilidade, né? Foi assim que eu comecei. Investir vai passar a ser quase como guardar dinheiro. Porque basicamente, o que eu fiz? Eu comecei a estudar e comecei a buscar orientações de terceiros a respeito de o que comprar ou não. E claro, com o meu estudo básico, começar a tomar decisão se aquela ideia que estava sendo sugerida era boa ou não para mim, ou se eu tinha condições de fazer aquele investimento ou não também, né?
E normalmente, nesse caso, terceiros são responsáveis por alocar os seus recursos, porque ainda que você tenha alguma análise a respeito da situação e tomar a decisão de onde colocar, em princípio você não precisa mexer no dinheiro. Então assim, por exemplo, se você escolher um fundo de investimento que tem lá uma construção de uma carteira de ativos, né, como títulos e ações, aquela empresa, aquela administração daquele fundo que vai tirar ou botar, alocar ou realocar o dinheiro que está lá dentro da melhor forma possível. Então assim, por exemplo, uma ação está caindo e eles entendem que tem que tirar aquela ação do portfólio, eles mesmos vão fazer essa alocação e o seu dinheiro vai estar lá dentro, vai ser automaticamente realocado no lugar correto e a rentabilidade vai ser ajustada de acordo. Então essas são as vantagens, né, de se trabalhar com ajuda. Mas existe também a linha de trabalhar por conta nisso, né, de investir por conta própria, que precisa de um conhecimento de intermediário a avançado. Por quê? Porque ainda que de alguma maneira você faça os seus investimentos por conta própria, ou seja, você vai entrar na corretora, você vai comprar, você vai vender, né, ativos, além disso te exigir um pouco mais de tempo e ajustes periódicos que dependam da tua movimentação, a tomada de decisão, a escolha de quais ativos vão ser, ainda de alguma maneira pode ser tirada de algum lugar. Né? Então, assim, você pode buscar a informação no mundo, né? Você pode fazer as suas próprias análises, você pode seguir carteiras de analistas consolidados no mercado que têm ideias a respeito de vários ativos e optar por entrar ou não naqueles ativos nos determinados momentos, mas a operacionalização disso, né, é sempre por conta da pessoa que está investindo. Então, isso pode ser algo viável ou não para você, você tem que entender qual que é a melhor alternativa, mas esses são dois caminhos possíveis que vão exigir mais ou menos, né, tempo e conhecimento da gente. Então, resumindo, não é preciso ser um especialista, né, formado em economia para poder investir, mas é necessário saber alguns conceitos básicos, entender minimamente, né, esse mundo para poder fazer alguma coisa, e no final das contas o que importa é ter o dinheiro no lugar certo. Certo significa muita coisa, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas de maneira resumida, nos ativos adequados, no momento adequado, porque o tempo, né, e os ativos aqui vão se relacionar com a rentabilidade que a gente vai ter e o retorno que a gente espera desses investimentos. E a gente pode ou não ter ajuda, e isso é uma coisa que a gente precisa decidir. Né? Bom, dito isso, isso é uma espécie de uma introdução geral que a gente quer dar para vocês. As próximas aulas, então, elas vão avançar um pouco, né, na questão de conceitos básicos sobre análise de ativos e sobre o que é o patrimônio, como é que é a questão de colocar o dinheiro trabalhando para você, né, a montagem de portfólio, como é que isso funciona. Mas, seguindo a linha da nossa primeira aula, então, a gente vai falar um pouco mais sobre por que é para todos investir, né, ou deveria ser, quebrando alguns conceitos básicos que a gente possa ter de receio a respeito de tudo isso, né. Então, para começar, né, a gente vai falar primeiro um pouco da cabeça, porque tudo começa na nossa mente. Normalmente existem muitas desculpas para não investir, né? E eu vou citar 3 aqui e quebrar um pouco, tentar, né, quebrar um pouco dessas desculpas que nós mesmos nos damos. Primeira desculpa básica, né, que era a minha também, que é facilmente resolvível, eu não tenho conhecimento. Eu não posso investir porque eu não tenho conhecimento. Como eu falei, isso aqui é muito mais simples do que parece, porque é uma leitura diária pequena ao longo de alguns meses já vai te dar algum subsídio para começar a tomar decisões. Independentemente disso, sempre é possível buscar ajuda. Então, assim, hoje não existe mais a desculpa de não tenho conhecimento para investir melhor do que deixar o dinheiro na poupança. Hoje já tem muita informação, né? E com um curso gratuito como esse aqui, você já tem condições de fazer alguma coisa a respeito. Então, a ideia é que a gente, de alguma maneira, quebre esse paradigma e que isso não seja um impeditivo, que a gente busque minimamente algum conhecimento e que busque ajuda se for necessário. Isso pode ser suficiente, né? A segunda desculpa mais comum é a falta de tempo. Eu posso dizer para vocês que isso é uma desculpa muito fácil também de sobrepor, porque na verdade eu também sou uma pessoa bastante ocupada, eu tenho alguns negócios, eu estou sempre correndo, e mesmo assim, eventualmente, eu consigo de alguma maneira ser a pessoa que faz por conta própria investimentos não só para mim, mas para minha família, né, para os meus pais, esposa, enfim, todo mundo que está vinculado com a gente de alguma maneira, a gente pode buscar ajudar quando a gente tem esse conhecimento, e é o que eu tento fazer. Porque, na verdade, mesmo quando a gente aloca o recurso, a gente mesmo, isso é uma operação que leva minutos.
né? Então, a partir do momento, a parte mais demorada é a primeira vez. Vamos supor que você tem lá R$ 1.000 guardado e você não vai colocar num lugar só, você vai dividir esse dinheiro. Então, a primeira vez é que demora mais. Depois, a manutenção disso é uma coisa que toma menos tempo. E o conhecimento é uma coisa que você pode construir gradativamente, não precisa ter pressa, até porque quando a gente começa a investir, leva algum tempo para a gente ter os retornos que a gente espera e a gente pode fazer ajustes e vai ter que errar um pouco para poder, de alguma forma, optar por caminhos mais interessantes no longo prazo, né? E finalmente, a última desculpa é que eu não tenho dinheiro. Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, de maneira mais objetiva, né? Essa desculpa é a mais fácil de contornar. Por quê? Desde que você tenha disciplina e que você aprenda a fazer com recorrência, com repetição, o ato de guardar, você já pode começar a investir. Então, eu sei que muitas pessoas têm dívidas e que ganham menos do que deveriam, ou pode ser que ganhem menos do que precise. Mas mesmo assim, a gente precisa buscar abrir um espaço no nosso orçamento para aquele espacinho, aquele pedacinho de dinheiro que precisa não existir para gastos. Então, assim, R$ 1 por dia, por exemplo. Você separa aquele R$ 1 e guarda. E gradativamente esse dinheiro vai se transformar num volume financeiro que vai ter alguma relevância, né? Então, independentemente dele ter ou não ter essa relevância tão grande, você já pode estar colocando ele numa poupança, num tesouro direto, enfim, qualquer investimento inicialmente. Quando ele tomar uma proporção minimamente relevante, que já seja possível, por exemplo, colocar num fundo que já faça algum tipo de investimento diversificado, você pode colocar ele lá e deixar preso, né? A questão aqui é criar estratégias para que o dinheiro não saia daquele lugar e que funcione como uma autoalimentação, né? Que vá se crescendo mesmo que a gente não coloque mais, né? Essa é a questão. E quando der, coloca. Essa estratégia de estar sempre guardando, mesmo que estar com o dinheiro guardado, para que ele cresça sozinho e eventualmente estar contribuindo, é de alguma maneira equivalente ao que a gente faz a nossa vida inteira de forma forçada com a nossa aposentadoria, né? A gente recebe um salário e obrigatoriamente já está sendo descontado na origem o dinheiro. Então, a gente pode imaginar que vai ter uma segunda etapa que nós vamos descontar na origem e tentar viver com esse pouquinho a menos do que a gente ganha hoje para tentar contribuir lá na frente, ter uma outra fonte de aposentadoria, né? Então, essas desculpas são básicas e facilmente a gente pode encontrar formas de lidar com elas ou buscar alternativas, certo? Bom, então vamos falar agora um pouco mais das questões práticas. Independentemente de qual tipo de investimento seja feito, a gente tem 3 pilares importantes que precisam ser aprendidos. Então, assim, como a gente vai determinar lá na frente se um investimento é bom ou ruim? A gente vai determinar analisando esses 3 pontos: rentabilidade, liquidez e risco. O que é rentabilidade? Rentabilidade é o mais fácil de entender, né? Eu boto um dinheiro, X, e aí quando eu tiro esse dinheiro é X mais alguma coisa. Então, essa alguma coisa é o percentual de ganho que eu tive. Rentabilidade. Liquidez é um conceito um pouco mais complicado, mas na verdade vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. De maneira resumida, a liquidez é a disponibilidade do ativo. E por que isso é importante ou não, eu vou dizer um pouquinho já ali na frente do nosso exemplo. Risco, finalmente, é uma coisa muito confundida, mas risco é basicamente a gravidade, né, o grau de problema que pode acontecer ao estar com aquele dinheiro naquele lugar, tá? Também vou dar um exemplo ali na frente para esclarecer um pouco, eu vou falar um pouco mais de risco também, um pouquinho mais para frente, para limpar uma dúvida que normalmente acontece e tirar uma confusão que eu mesmo já tive em outro momento da minha vida. Bom, então rentabilidade, para a gente ser bem prático. Rentabilidade, valor inicial, que a gente coloca em algum lugar, e valor final, um menos o outro, rentabilidade. Então aqui eu dei um exemplo com R$ 100.000 para ficar mais fácil de enxergar, né? Então bota lá, R$ 100.000 colocado em algum investimento. Tira ele de lá um tempo depois, ficou com 106, um menos o outro dividido pelo valor inicial, 6%. Então isso aqui é uma rentabilidade. Eu botei um exemplo com parênteses bruta, porque mais para frente é importante lembrar que qualquer tipo de rentabilidade vai ter ou pode ter algum desconto, né, referente a impostos, taxas, mas nós não vamos entrar nisso agora, é só para entender esse conceito básico. Então, rentabilidade é o percentual de ganho que a gente teve a respeito daquele investimento. Liquidez. Liquidez é uma informação que a gente pode comparar
com a questão da oferta e demanda de produtos, tá? Então, assim, vocês já devem ter passado por isso na vida de vocês em algum momento, né? Quando você quer comprar um produto em algum lugar e ele é um produto que é raro, mais difícil de encontrar, ele costuma ser mais caro que os outros, né? Então, para as ações, isso é equivalente de alguma maneira. Por quê? Quando existe um movimento de compra em ações, por exemplo, você vai, ou um título, né? Você vai ter muitas pessoas procurando uma quantidade de ativos menor do que a quantidade de pessoas que quer. Então, isso pode encarecer o preço do ativo, né? Por outro lado, pode acontecer o contrário. Existe uma disponibilidade muito grande de um item qualquer e poucas pessoas querem comprar. Então, isso vai desvalorizar o produto. E tem um número finito, no caso das ações, por exemplo, existe um número finito de ações de uma empresa. Então, eventualmente, quando uma empresa tem muito poucas ações no mercado, isso pode gerar algumas oscilações fora do padrão. E essa liquidez pode dificultar, por exemplo, você sair ou entrar num investimento, tá? Também pode se pensar em liquidez quando a gente for analisar, por exemplo, investimento em ativos físicos, né? Quando eu compro um apartamento, uma casa, né? Ou eu construo uma casa. Todo o dinheiro que você coloca lá dentro, ele está preso, né? Então, eu gastei 100 mil reais para construir uma casa e agora eu não tenho mais 100 mil reais, eu tenho uma casa. Para eu ter 100 mil reais de volta, ou 200 mil, se ela valorizou, eu preciso me desfazer dessa casa. Para eu me desfazer dessa casa, isso leva um certo tempo, né? Porque comparado, por exemplo, com o mercado de alimentos, né? Existem muito menos casas no mundo do que alimentos, né? E existe muito menos pessoas querendo comprar casas do que pessoas querendo comprar alimentos. Então, uma casa vai ter uma dificuldade maior de ser vendida e vai levar um tempo maior para eu conseguir ter o meu dinheiro na mão. Então, essa é a questão. Isso que a gente chama de liquidez. Quando a gente fala de liquidez é para ter condições de recuperar o valor que foi colocado naquele lugar com uma certa agilidade, né? Então, ela vai impactar tanto na oscilação dos valores quanto na capacidade de recuperar aquele valor, certo? E finalmente o tal do risco. Eu gosto de usar um exemplo que eu aprendi num dos primeiros cursos que eu fiz, né? Que é bem interessante, eu acho que vai ser bem importante para todo mundo. É o seguinte, quando a gente fala de risco, a gente confunde um pouco risco com a probabilidade, né? Com a possibilidade de não funcionar alguma coisa. Então, o exemplo que eu aprendi é o seguinte. Vamos falar de risco e probabilidade de maneira separada. Primeiro, a gente vai falar de probabilidade. Quando eu falo de um jogo horrível que existe no mundo aí, que chama roleta russa, eu falo da probabilidade de 6 em 1, de uma vez em 6, a cada 6 vezes existe a chance, né, de uma vez eu dar um tiro certeiro, de ter uma morte, vamos dizer assim, né? Em contrapartida, por exemplo, quando a gente quando é mais jovem, está procurando parceiros e busca conhecer pessoas, a gente está na noite e encontra, por exemplo, eu vou usar o exemplo que é correlacionado comigo, né? Encontra uma menina lá na noite e aí você quer ficar com essa pessoa. Você tem a chance de conseguir ou não conseguir. Então são 50% de chance de dar certo ou errado. Então, do ponto de vista da probabilidade, vamos dizer assim, é muito mais provável que você vá ter um não do que você vai tomar um tiro num jogo da roleta russa, certo? 50% é uma probabilidade muito maior de ter um não do que 1 sobre 6, né? Então, 1/6, que vai dar aproximadamente 10, 11 de quebradinhos, né? Só para você ter uma ideia de percentual. Então, a chance é maior de eu tomar um não do que eu tomar um tiro. No entanto, eu prefiro tomar 50 mil nãos do que um tiro, né? Então a questão aqui é essa, o risco aqui é retratar a gravidade da situação. Então, se eu tenho a possibilidade de morrer jogando roleta russa, eu não quero ter essa possibilidade, né? Porque mesmo que ela seja menor do que eu tomar um não, ela existe. E quando ela acontecer, eu morri, não tem mais volta. Já o não, eu posso tomar um não 20 vezes e eu posso continuar tentando, né? Então, essas são as diferenças que às vezes a gente fica um pouco confuso. Risco e probabilidade são coisas diferentes. E a gente às vezes se assusta, né, com o risco e não se dá conta que basicamente a análise do risco é completamente diferente da possibilidade de oscilar ou não. Então,
vamos falar um pouco mais desse nosso inimigo, o risco, né, para os investimentos, que é uma das coisas mais críticas que a gente precisa saber lidar. Muitas pessoas, né, imaginam ou têm essa visão de que assim, as pessoas apaixonadas por risco isso é uma coisa ruim, né? As pessoas que odeiam risco é segurança total, garantia de não ter problemas, né? E na verdade, não é bem assim. Nós, como seres humanos, somos uma mistura, né? Então a gente, ao mesmo tempo, é apaixonado e odeia o risco. Por quê? Porque a gente, de alguma maneira, né, quer os retornos que os riscos e investimentos nos proporcionam, mas a gente gostaria da segurança máxima. Tipo, a gente quer a garantia de que nós vamos botar R$100 e ganhar 200 amanhã, por exemplo, né? No entanto, quando a gente trata de investimentos, existe o que a gente chama, especialmente de ativos, né, de renda variável, existe o que a gente chama de volatilidade. Então, quando uma pessoa olha, por exemplo, para esse gráfico pontual, que é um pedaço de um outro gráfico que eu retirei para mostrar para vocês, a gente percebe assim, olha, nesse investimento especificamente, eu botei R$1 e depois ali parece que eu continuo com R$1 depois de um tempo. Então não vale a pena, né? Depende do ponto de vista. Se a gente for analisar a visão do todo, por exemplo, olha só, lá naquele período ali de 2016 eu tive uma perda ou um não ganho. Mas se eu persistir, né, e preservar a continuidade aqui, eu vou ter um ganho bem relevante ali na faixa, assim, na ordem de 200%, né, até o final. Então, o que isso significa? Oscilação, volatilidade, que assusta as pessoas porque o valor está abaixo do que do que uma ação, por exemplo, estava quando foi comprada, ela não significa risco. Uma coisa é a volatilidade de um ativo ruim, por exemplo, né? O exemplo que me vem à mente, por exemplo, que já aconteceu mais recentemente, são as ações das empresas do Ike Batista, a OGX, por exemplo. Essas ações elas foram definhando ao longo do tempo e perderam totalmente o valor. Agora, vocês apostariam que uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, vai perder o valor e ir para zero? Qual é a probabilidade disso acontecer? Eu duvido. Então é muito mais uma questão de saber se o valor de compra hoje é ok, ele está muito alto em relação ao histórico ou não, do que necessariamente comprar ou não uma ação, por exemplo, né? Então fica isso registrado para a gente poder ter na cabeça e lá na frente poder de alguma maneira usar ao nosso favor. E finalmente, então, vamos falar dos ativos, que eu estou falando essa palavra há muito tempo e vocês podem não ter essa interpretação do conceito que eu vou dar para vocês agora. Mas de maneira bem resumida, né, pegando conceitos aí de grandes autores de educação financeira, basicamente um ativo é algo que põe dinheiro no meu bolso. E um passivo, por consequência, ele tira dinheiro do meu bolso. Então, assim, você pode transformar algo que tem um potencial de ser um ativo em um passivo. Uma ação, quando você compra, por exemplo, por R$100 e vende por 50, ela virou um passivo, né? Mas, basicamente, a intenção aqui é entender que você precisa buscar sempre ter o maior número possível de ativos de qualidade com você, né? É isso. Para esclarecer também uma coisinha que muita gente tem dúvida, né? E qual que é a diferença, então, da renda fixa para variável? Na renda fixa, existe uma vantagem quando a gente faz essa compra, né? Quando a gente adquire o ativo da renda fixa. Quando você faz a compra do ativo de renda fixa, ele já tem uma combinação pré-determinada, ainda que ela seja variável, ainda que ela de alguma maneira esteja vinculada a um indicador, né? Mas de maneira geral, né, você coloca um valor X e tem uma data pré-determinada que esse valor vai ser devolvido para você com um acréscimo, com algum tipo de ganho. Então, você vai lá, compra aquele ativo, né? Por exemplo, um título do Tesouro, né, que é um título de dívida, você empresta dinheiro para o governo e ele vai te devolver daqui a um X tempo, e ele garante para você que vai te devolver com X% de juros ao ano. Então você já sabe, quando você fez a negociação, o que vai acontecer. No caso da renda variável é um pouco diferente. Como eu falei para vocês, é muito parecido com comprar e vender produtos, né? Então, você pode comprar um produto por um valor hoje e ele estar mais barato amanhã. Por consequência, é impossível prever uma data para finalizar a operação. Então, você ou eu vai lá e compra na data zero, né, um ativo por um valor X, e para você ter retorno, para ser algo que efetivamente tem renda, né, normalmente o foco vai ser então vender ele por um valor mais alto em uma data a ver, para uma outra pessoa interessada em comprar aquele ativo. Existem ações que têm dividendos, a gente não vai falar disso aqui agora, mas você faz uma compra e ela vai estar pingando dinheiro regularmente para você, então
ela vai estar antecipando de alguma maneira aquele valor investido de retorno, e nesse caso fica mais difícil ainda perder dinheiro, mas a gente pode conversar mais para frente sobre o assunto, se alguém tiver alguma dúvida a gente vai falando. Mas de maneira geral, qualquer tipo de ativo de renda variável ele se comporta dessa forma. Alguns têm algumas peculiaridades e vantagens e outros não, mas todos têm ganho de valor e a gente normalmente ganha o dinheiro, tem a renda através do ganho de valor daquele ativo. Então, retomando a análise, né? Se a gente for analisar uma rentabilidade bruta, seja de um ativo de renda fixa ou variável, a gente vai perceber que tem uma capacidade de comparação num dos ativos e no outro não. Quando a gente fala de renda fixa, normalmente se compara, né? Então, por exemplo, aqui está o 6%. Normalmente se compara a renda fixa com o valor dos juros, né? Algum tipo de taxa ou um benchmarking. No caso comum aqui no Brasil, por exemplo, né? O que a gente mais tem são os juros. Então a gente vai analisar, vai olhar, né? Para juros, o juro básico da economia, e ver se aquele investimento que a gente está fazendo, se aquela compra de ativo, né, se o ativo está nos prometendo retornar algo que tem alguma relevância, se ele é maior ou se ele é menor do que aquele juro. Já a renda variável não tem necessariamente uma comparação. Evidente que a gente pode acabar usando o nível de comparação da taxa básica também, mas não existe uma regra, não tem uma comparação direta, é diferente de uma renda fixa. Então, resumindo, a renda fixa, ela tem limites, né? Ela de alguma maneira não vai render mais do que o combinado, mas em tese ela não perde. Eu botei um asterisco porque às vezes também perde, então eu não quero entrar muito no mérito aqui, depende muito do tipo de ativo, né? Ativos do governo, muito difícil perder, mas existem outros ativos de renda fixa que eventualmente pode ser complicado, então só o asterisco aqui, tomar cuidado. E renda variável, por outro lado, não tem limite, você pode colocar R$1 e sair com 1.000, depende do ativo que você for comprar. No entanto, você pode botar R$1 e sair com 0, né? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de montar, né? De estruturar esse tipo de coisa. E dentro da infinidade de ativos de renda variável que existem no mundo, né? Ações são o principal ativo financeiro desse tipo. E ativos financeiros, né? Normalmente são ativos que, de alguma maneira, são mais fáceis de trabalhar. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso mais pra frente, mas para concluir esse nosso primeiro contato, eu quero citar para vocês que existem formas de análise desses ativos financeiros, especialmente das ações, né, por elas serem muito populares, que vão ajudar a gente a estimar o valor mais adequado, né, para aquela ação hoje e na frente, para ver se aquela ação é uma coisa interessante de comprar ou não, além de todos os aspectos que envolvem uma ação de outras formas, que nós vamos conversar um pouco mais na próxima aula aí. Nós vamos conversar um pouco sobre como que a gente tem que interpretar ações, né? Como que a gente analisa se elas são boas ou são ruins, não só de uma maneira concreta através de matemática, mas também de um aspecto um pouco mais global, né? Para que a gente possa tomar decisões de maneira mais assertiva e ter retornos o melhor possível, né? Por enquanto, então, pessoal, a gente vai encerrar, vai fechar essa primeira etapa aí. A gente agradece, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar passando alguma informação. Comentem, mandem mensagem, enfim, entrem em contato se tiver alguma coisa dessa aula que ficou difícil de entender, se falta alguma informação, e qualquer dúvida, né? Mais pra frente a gente espera ir tirando essas dúvidas e a gente vai tentar sempre estar buscando o maior número de conhecimento, né? Espalhar o maior conhecimento possível para que vocês possam crescer aí no caminho do dinheiro, né? Ter mais dinheiro na prática, tanto ganhando quanto fazendo ele render, né? Obrigado por enquanto e até mais.